Gênesis 23. A morte e o sepultamento de Sara. Sara viveu 127 anos. Ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os hititas. No meio de vós, sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Os hititas deram a seguinte resposta a Abraão: Meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, tua morta na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Então Abraão levantou-se e se inclinou diante do povo daquela terra, os filhos de Hete, e rogou-lhes: Se consentis que eu leve minha morta e a enterre, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo, que ele me dê, por seu pleno valor, na vossa presença, como posse funerária. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado entre os filhos de Hete. Ele tomou a palavra e declarou a Abraão, diante de todos os hititas que haviam se achegado à porta da cidade: Ó não, meu senhor, ouve-me. Eu te dou o campo e te dou também a caverna que nele está. Faço-te esta oferta na presença dos filhos de meu povo. Enterra, pois, a tua morta. Abraão inclinou-se diante dos homens da terra e assim replicou a Efrom, sendo ouvido por todos ali reunidos: Se concordas, ouve-me, eu te peço. Darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei o corpo de minha esposa. Efrom contestou a Abraão: Meu senhor, ouve-me. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e ti? Enterra, portanto, a tua morta. Então Abraão concordou com Efrom e pagou-lhe o preço por ele estipulado, pesando-lhe o valor da compra na presença dos filhos de Hete: 400 peças de prata, de acordo com o sistema de pesos e valores usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que está em Macpela, defronte de Manre, o próprio campo com a gruta que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foram transferidos a Abraão como sua legítima propriedade, perante todos os hititas que haviam vindo à porta da cidade. Em seguida, Abraão foi e enterrou o corpo de Sara, sua mulher, na gruta do campo de Macpela, defronte de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Foi dessa maneira que o campo e a caverna que ali estão foram adquiridos por Abraão, dos filhos de Hete, como posse funerária. Gênesis 23, versículo 1. Sara viveu 127 anos. Sara não foi apenas a esposa de Abraão, ela foi parte essencial da promessa. Sua idade é registrada com honra, mostrando que sua vida teve propósito e peso espiritual. Não é um detalhe qualquer, é um reconhecimento de uma jornada vivida com Deus. O ensinamento que podemos extrair é: Deus valoriza histórias construídas com Ele. Uma vida alinhada com o propósito nunca passa despercebida. Ela deixa legado, mesmo após o fim. Gênesis 23, versículo 2. Abraão chorou a sua falta. Aqui vemos um homem de fé lidando com a dor de forma humana. Abraão não reprime o sentimento, não finge força. Ele chora. Isso mostra que fé não é a ausência de dor, mas a forma como atravessamos ela. O ensinamento que podemos extrair é: você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não invalida suas lágrimas, Ele caminha com você nelas. Gênesis 23, versículos 3 e 4. Sou estrangeiro, dai-me uma sepultura. Abraão reconhece que ainda não possui a terra, mesmo sendo promessa de Deus. Ele vive o já e ainda não.
Está na terra, mas ainda não a possui plenamente. O ensinamento que podemos extrair é: nem tudo que Deus prometeu se cumpre de forma imediata. Há processos, etapas e tempos. Estar no lugar da promessa não significa viver o cumprimento total ainda. Gênesis 23, versículos 5 e 6. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Mesmo sendo estrangeiro, Abraão é respeitado. Sua vida com Deus gerava impacto visível ao redor. Ele não precisava se impor. Sua postura falava por si. O ensinamento que podemos extrair é: quem anda com Deus carrega uma autoridade silenciosa. Sua vida comunica mais do que suas palavras. Gênesis 23, versículos 7 a 9. Quero comprar pelo valor justo. Abraão faz questão de pagar. Ele não aceita favores para algo tão significativo. Ele entende que aquilo precisa ser estabelecido com justiça e integridade. O ensinamento que podemos extrair é: nem tudo que parece vantagem é direção de Deus. Integridade é escolher o certo, mesmo quando o caminho fácil está disponível. Gênesis 23, versículos 10 e 11. Eu te dou o campo. Efrom oferece o campo gratuitamente, mas isso fazia parte de uma cultura de negociação, uma formalidade. Abraão discerne isso e não se deixa levar pela aparência da oferta. O ensinamento que podemos extrair é: nem toda porta aberta vem de Deus. É preciso discernimento para não confundir oportunidade com direção. Gênesis 23, versículos 12 e 13. Eu pagarei o preço. Abraão insiste em pagar. Ele não constrói sua história sobre concessões alheias, mas sobre responsabilidade própria. O ensinamento que podemos extrair é: há coisas na vida que exigem posicionamento. Quem quer viver promessas não pode depender de atalhos ou facilidades. Gênesis 23, versículo 14 a 16. 400 peças de prata. O valor é alto, mas Abraão não negocia. Ele paga integralmente diante de todos, estabelecendo algo sólido e incontestável. O ensinamento que podemos extrair é: o que é valioso diante de Deus exige entrega real. Promessas grandes exigem decisões firmes. Gênesis 23, versículos 17 e 18. Foi transferido como propriedade. Agora, legalmente, Abraão possui um pedaço da terra prometida. Pequeno, mas significativo. É o início visível de algo muito maior. O ensinamento que podemos extrair é: Deus trabalha com começos. Antes do todo, Ele entrega partes, sinais concretos de que a promessa está em andamento. Gênesis 23, versículo 19. Enterrou Sara. O lugar da despedida se torna também um lugar de posse. O que começou com dor, termina com significado. O ensinamento que podemos extrair é: Deus transforma cenários de perda em marcos de propósito. Nem toda dor é desperdício. Muitas vezes, ela reposiciona nossa história. Gênesis 23, versículo 20. Foi adquirido como posse. O capítulo termina com algo firme. Abraão agora tem um lugar garantido. No meio do luto, Deus estabeleceu avanço. O ensinamento que podemos extrair é: mesmo quando tudo parece parar, Deus continua agindo. A dor não interrompe o plano, ela pode fazer parte dele. Mensagem final. Gênesis 23 nos ensina algo profundo e silencioso. A promessa de Deus não morre quando alguém vai embora. Ela continua. Abraão perdeu Sara, mas não perdeu o propósito. Ele chorou, mas também avançou. E isso fala diretamente com os nossos dias. Há momentos em que a vida nos coloca diante de despedidas, perdas, ciclos que se encerram, e por um instante, parece que tudo parou. Mas Deus não para. Enquanto você está lidando com a dor, Deus está organizando continuidade. Enquanto você chora, Deus está estabelecendo novos começos. Enquanto algo termina,
Deus já iniciou algo novo. Se hoje você está em um tempo de transição, de perda ou de silêncio, entenda isso com clareza. Deus não escreve histórias pela metade. Frase final. O mesmo lugar que marcou a sua dor pode ser o lugar onde Deus começa a cumprir a promessa.